Há uns meses atrás, a Folha de São Paulo publicou um artigo de Peter Harrison que fala sobre o porquê a religião não vai desaparecer e porquê a ciência não vai destruir a religião. É um artigo que, na verdade, foi traduzido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo original e para o artigo da Folha. E o porquê? Por que ele afirma essas coisas? Né? O primeiro, existe uma crença de que a religião ela vai desaparecer. Né? Essa é uma crença bastante comum, principalmente entre os secularizados, e a crença de que o que vai fazer isso é a ciência. A ciência vai acabar com a religião. Então a gente vê, por exemplo, desde 1966, um sujeito chamado Anthony Wallace já disse que a crença em poderes sobrenaturais está fadada a acabar em todo o mundo graças à crescente adequação e difusão do conhecimento científico. O Dan Brown, que é aquele escritor do Código da Vinci, disse há pouco tempo que Deus não pode sobreviver à ciência. E quando as pessoas falam sobre esse tema, elas jogam algumas estatísticas. Elas falam que de 2007 até 2014, o número de americanos ateus quase que dobrou, de 2007 até 2014. Cerca de 1,1 bilhão de pessoas ao redor do mundo são não religiosas, não seguem religião nenhuma. De 1970 até 2010, o grupo de não religiosos no Brasil é o grupo que proporcionalmente mais aumentou de tamanho. Cresceu 8 vezes o tamanho, desde 1970 até 2010, que é o último censo, na data em que eu estou gravando esse vídeo. Né? E um quinto dos não religiosos tem até 15 anos. Quer dizer, são pessoas jovens e que tendem a, quando envelhecer, manter a sua posição de não religioso. Então a conclusão seria que estamos caminhando para um mundo cada vez mais secular. É interessante que existem dois pensamentos que estão incrustados aí nessa ideia. O primeiro é uma ideia que alguns chamam de darwinismo social, a ideia que Herbert Spencer, um seguidor de Augusto Comte, o Comte que criou o termo sociologia, que é a ideia de que existe um caminho para a sociedade e que a sociedade vai trilhando esse caminho e que o final desse caminho vai ser o secularismo, vai ser a sociedade que está fundamentada na ciência. E a segunda ideia seria justamente essa, né? A primeira sendo o caminho natural da sociedade, e a segunda ideia é que a ciência ela se opõe à religião, que o antídoto para a religião seria a ciência. Quanto mais ciência você tem, mais você consegue diminuir a religião até ela desaparecer, porque são duas coisas que não podem conviver juntamente. Tem até aquele desenho, o Family Guy, que fala uma hora lá que eles aparecem num lugar que é tudo futurista, os carros voando e tal. E aí o menino pergunta, onde a gente está? Não, a gente está na mesma data que a gente sempre esteve, só que aqui é um universo paralelo onde não existiu o cristianismo. Então, aí o raciocínio é, se você não tem uma religião como o cristianismo para atrasar o desenvolvimento científico, a gente já estaria explorando a galáxia, né? E é isso, a gente tem toda aquela propaganda iluminista de chamar um período da nossa história de Era das Trevas. Então a gente costuma chamar aquele período medieval de Era das Trevas. Algumas coisas são interessantes aí. Primeiro, o tal do período da Era das Trevas é o período onde se inventaram as universidades e os livros. É simplesmente o período onde as coisas mais importantes para o conhecimento foram inventadas. Né? Os livros em códex, da forma como a gente conhece hoje. Né? Antes eram usados os pergaminhos. E a mudança de um pergaminho para um códex foi crucial para o desenvolvimento do pensamento, para você acessar as informações de uma maneira mais fácil, para você catalogar as informações dentro de um livro, dentro de um conjunto de informações. E além disso, essa ideia do darwinismo social, desse caminho natural para a sociedade, ela já é desconsiderada há muito tempo. As coisas não acontecem como no Age of Empires, sabe? Que você vai construindo um império e você tem que passar por todas as fases para todos chegarem no final, a era pós-imperial, né? Pelo menos Age of Empires 2, que é o que eu mais joguei. E todos chegam naquele nível, passando por todas as fases. Só que quando a gente olha para a humanidade, as coisas não são assim. A gente tem, por exemplo,
os indígenas brasileiros, que alguns chamam de uma sociedade primitiva, e só o fato de chamar de sociedade primitiva já é uma forma de projetar esse tipo de ideia. Eles são primitivos porque eles ainda não se desenvolveram, né? Só que os índios brasileiros, eles não se desenvolveram simplesmente porque eles não tinham por que se desenvolver. Eles têm uma cultura riquíssima, uma tradição antiquíssima e riquíssima. Só que eles não chegaram ao desenvolvimento científico como nós, porque eles não passaram pela mesma história que nós. E se os índios brasileiros continuassem 200, 300 anos, 1000 anos, 20 mil anos sem serem descobertos, mas não passassem pelos mesmos processos que nós passamos, eles iam continuar felizes ali, vivendo a vida como eles viviam. O nosso desenvolvimento científico ele se dá por uma série de razões que elas só aconteceram por motivos muito peculiares da nossa história. Não são coisas que vão acontecer inevitavelmente com toda a sociedade, sendo só uma questão de tempo para todas elas chegarem até o ponto onde nós chegamos, como se nós estivéssemos no final do desenvolvimento e elas no começo. Quer dizer, o índio, coitado, ele não desenvolveu a sociedade dele. Nós é que desenvolvemos. Sem considerar que às vezes eles podem ter tradições que desenvolvem outros aspectos muito mais profundamente do que nós. A gente conseguiu desenvolver a ciência. Isso é um grande feito. Mas, por outro lado, as pessoas na nossa sociedade elas estão cada vez mais infelizes, os índices de suicídio são altíssimos e assim por diante. Quer dizer, as sociedades não têm um caminho natural a seguir e nós não estamos no final desse caminho, né? Nós não somos especiais entre as sociedades que apareceram no mundo porque nós temos um celular. E o que é interessante é que a gente tem exemplos na nossa própria história ocidental de como a ciência e a religião elas não são excludentes necessariamente. E a gente tem tentativas na nossa história de se usar a ciência para se secularizar um país. Essa ideia, né, que como a gente falou no começo, do Anthony Wallace, de que tudo vai desaparecer com a difusão do conhecimento científico, né? Todo o pensamento religioso vai desaparecer com a difusão do pensamento científico. Nós temos pelo menos 4 bons exemplos de como isso não aconteceu. No Irã, na Índia, na Argélia e na Turquia. Por exemplo, teve na história da Índia um premier chamado Jawaharlal Nehru, que ele tentou fazer exatamente isso. Ele tentou aumentar o conhecimento científico, difundir ciência, porque ele acreditava que assim o secularismo ia aumentar, ele ia acabar com a religião, com as duas principais religiões na Índia, né? Que seria o hinduísmo, que é um conjunto de várias religiões tradicionais, na verdade, e o Islã. O que aconteceu foi o contrário. Esse plano não funcionou e essas duas religiões acabaram se tornando ainda mais extremistas, né? É o mesmo caso do que acontece na Turquia, né? O Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República Turca, ele também teve a mesma ideia, baseado nesses pensamentos, né? Nesses pensadores de que eles iam conseguir destruir a religião, acabar com a religião, criar uma sociedade secular através do conhecimento científico. Acontece que toda a difusão do pensamento científico ficou associado, nesse mandato dele, a uma ideia de secularização. E as pessoas que eram religiosas, ao quererem negar essa secularização, acharam que também deveriam negar o conhecimento científico. E por essa associação feita entre secularismo e ciência, ao se negar o secularismo, acabou se negando a ciência também. Então todo esse plano na Turquia de se secularizar através da ciência, todo o país, teve um efeito contrário. Acabou sendo prejudicial justamente para a difusão do pensamento científico. Mas existem alguns dados no qual as pessoas se firmam para afirmar essa associação entre secularismo e ciência, né? Por exemplo, a gente tem vários países que são potências científicas, que têm um conhecimento científico bastante avançado e que são muito seculares. Na verdade, você consegue ver um padrão. Os países mais secularizados, normalmente, são países onde tem um desenvolvimento científico maior também. Acontece que aí a gente cai numa falácia da lógica, chamada post hoc ergo propter hoc. Significa depois disso, portanto, por causa disso, né? Essa falácia é mais ou menos assim, né? Você percebe que o galo canta toda vez que o sol vai nascer.
Então você conclui que o sol nasce porque o galo canta. Se você matar o galo, o sol não vai mais nascer. Parece bem estúpida a ideia, mas a gente cai com frequência nessa falácia da lógica. A gente, quando vê um evento acontecendo e depois dele outras coisas acontecendo no mesmo lugar, a gente tende sempre a dar aquele evento primeiro como a causa dos eventos que foram seguidos. E é isso que acontece quando você associa a secularização de alguns países com o seu desenvolvimento científico. Primeiro, a gente consegue perceber que existem exceções muito fortes a essa regra. Por exemplo, a maior potência científica do mundo hoje, que mais ganha prêmios Nobel, que tem mais trabalhos científicos, mais estudos, que tem a maior quantidade de grandes universidades, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos é um dos países mais religiosos do Ocidente. Então a gente tem os Estados Unidos como um ponto muito fora da curva, a maior potência científica e ao mesmo tempo um dos países mais religiosos. Por outro lado, a gente também tem exemplos opostos, normalmente os países que faziam parte da antiga União Soviética. Por serem países mais pobres em relação aos seus vizinhos mais ricos, normalmente eles têm um desenvolvimento científico menor e ao mesmo tempo eles são mais secularizados também, herança do seu passado comunista, né, da União Soviética. Portanto, a gente poderia dizer que existe uma causa anterior ao desenvolvimento científico e à secularização. E essa causa seria o enriquecimento. A gente percebe que quanto mais os países enriquecem, mais eles também se desenvolvem cientificamente e, ao mesmo tempo, mais eles também se secularizam. O enriquecimento é uma causa para o secularismo prevista pela própria religião cristã, né? O próprio Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico se converter. Quanto mais a sua vida está confortável, quanto mais você não precisa se preocupar com a morte iminente, com problemas seríssimos, menos você se apega a uma religião. Isso é um fato. E isso faz parte do próprio pensamento cristão. E ao mesmo tempo, quanto mais um país enriquece, mais ele consegue desenvolver a sua ciência. Muitos países usam a própria difusão do conhecimento como um motor para o crescimento, mas eles só vão alcançar o status de potências científicas, de potências de conhecimento educacionais, quando elas atingirem um certo grau de estabilidade econômica. Quer dizer, não é que o desenvolvimento científico causa o secularismo, mas é muito melhor de se explicar o que acontece através de um evento, de um fenômeno que é anterior aos dois, que é o desenvolvimento econômico. Quanto mais um país se desenvolve, mais ele tende a se tornar menos religioso e tende a se tornar mais desenvolvido cientificamente também. Considerando, claro, que existem esses pontos fora da curva. E aí a gente volta àqueles dados que a gente comentou no início, né? Se por um lado, de 2007 até 2014, o número de ateus americanos quase que dobrou, ele quase que dobrou passando de 1,6% para 3,1%. Não chega nem a 5% o número de americanos que se declara ateu, que declara que Deus não existe. É muito pouco. E se por um lado, cerca de 1,1 bilhão de pessoas se diz ser não religiosa, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Quer dizer, é muito mais que o dobro, que o triplo, né? E a gente está falando de não religiosos, e existe uma confusão quando se fala de pesquisas. Não religiosos não são necessariamente ateus. O número de não religiosos, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem crescido muito, mas não o número de ateus. Quer dizer, pessoas que continuam acreditando em Deus de alguma forma, mas não seguem mais uma religião específica. Esse é um grupo de pessoas que explode no mundo por causa do descrédito nas instituições, inclusive instituições religiosas. Mas não necessariamente o número de ateus também está crescendo na mesma proporção. Se de 1970 até 2010 o grupo dos não religiosos no Brasil é o que mais cresceu, ele cresceu 8 vezes, ele cresceu 8 vezes porque ele era menos de 1% e chegou agora próximo de 8%. Ou seja, 92% da população brasileira se considera religiosa. É mais do que 10 vezes mais gente. E se por um lado 1/5 dos não religiosos tem menos de 15 anos, esse é o grupo
que tem menos jovens, na verdade, porque a média mundial é de 27% da população abaixo dos 15 anos. Dessa média mundial, 34% dos muçulmanos têm menos de 15 anos e 27% dos cristãos, que é o mesmo da média mundial, tem menos de 15 anos. Um quinto é cerca de 20%, né, dos não religiosos. Quer dizer, os jovens, hoje, atualmente, eles são bem religiosos. E é interessante que quando a gente vai se atentar para essa maior potência científica atualmente, que é os Estados Unidos, e a gente vai ver qual é o perfil dos cientistas, ainda hoje a maioria dos cientistas crê ou em Deus ou em alguma força superior, 51%. 41% não crê nem em um nem em outro, né? Na verdade, quando a gente olha essas proporções, elas são bastante diferentes da população comum, da população, digamos, de não cientistas nos Estados Unidos. Ou seja, existe de fato um ajuntamento de céticos no meio científico muito maior do que na população em geral. Mas isso não significa que eles são a maioria, né? Eles nem chegam ainda a ser a maioria. Mas se existe um grupo tão grande de céticos dentro do meio científico, isso não é uma tendência de que no futuro os cientistas vão ser ainda mais céticos? E aí que vem a parte interessante, na verdade não. Uma pesquisa feita lá em 1914, no começo da Primeira Guerra Mundial, feito por um psicólogo chamado James Leuba, ele pesquisou cerca de 1.000 cientistas e ele concluiu, né, que 42% desses 1.000 cientistas diziam crer em um Deus pessoal, enquanto 42%, a mesma quantidade, diziam não crer, né? E o restante não deu nenhuma resposta. Mais de 80 anos depois, a mesma pesquisa ela foi repetida com o mesmo número de pessoas e com as mesmas perguntas, usando a mesma metodologia. E o que é interessante é que os números eles continuam basicamente os mesmos, né? Diminui um pouco o número daqueles que creem em um Deus pessoal, de 42% foi para 40%, e os que não creem de 42% foi para 45%, ainda dentro da margem de erro, ou seja, pode-se dizer que não mudou nada em 80 anos dentro do meio científico. E quando a gente olha para as crenças dos cientistas por idade, vem um dado ainda mais interessante. Quando a gente vê os cientistas com mais de 65 anos, cerca de 28% deles dizem crer em Deus e 48% dizem não crer, né? Tem ali os 18% daqueles que creem em alguma entidade, algum espírito ou um poder superior, né? Acontece que quanto mais diminui essa idade, a proporção daqueles que acreditam em Deus vai aumentando, chegando na idade de entre 18 e 34 anos a 42% daqueles que afirmam acreditar em Deus. E quando eles dizem acreditar em Deus, é o Deus, um Deus pessoal, um Deus bíblico, porque 24% dizem acreditar num poder superior, em alguma outra coisa, e só 32% dizem não crer nem em um nem em outro. Isso dentro do meio científico. Então a gente percebe que mesmo no meio científico pode existir uma tendência de não secularização, mas de se tornar mais ainda religioso se a gente vê a demografia pelas idades. E isso entre os cientistas, né? E aí tem também os dados de cada área, como essa proporção ela se divide, né? Sendo os cientistas da área da química os mais crentes, digamos assim, e os cientistas da área da astronomia e física os menos crentes, só que não existe uma diferença tão grande entre a física e a astronomia e, por exemplo, as geociências ou a biologia e medicina. Eu vou deixar todas essas pesquisas aqui na descrição do vídeo. São pesquisas que são todas sendo divulgadas pelo Pew Research, que é um instituto de pesquisas é o mais importante hoje nos Estados Unidos. E eles não são só pesquisas deles que eles divulgam, por exemplo, o censo do IBGE acerca da religião também está sendo divulgado pelo Pew Research. Vou deixar aqui na descrição. Então o que é interessante é o seguinte, quando a gente usa a ciência, um método científico de análise, de percepção, para ver se a ciência ela vai substituir a religião, a conclusão que a gente chega é que não. Se a gente olhar para trás, alguns países onde houve uma maior difusão de conhecimento científico, ao invés de se tornarem mais secularizados, eles se tornaram mais religiosos. E a associação entre secularismo e ciência acabou sendo prejudicial para a ciência e não para a religião.
Inclusive, quando a gente olha para alguns casos, como no Brasil, o grupo que tem mais escolaridade não é o grupo dos não religiosos, não é o grupo dos católicos, não é o grupo dos evangélicos, é o grupo dos espíritas. A escolaridade deles é maior até mesmo do que o dos ateus no Brasil. Então, por mais que a gente possa ver essa tendência de secularismo andando junto de conhecimento científico, a gente não percebe com clareza a relação entre um e outro. Pelo contrário, eles são mais bem explicados pelo desenvolvimento econômico do que um sendo causa do outro. A projeção não é de diminuição de pessoas que acreditam em Deus. Talvez em alguns países a projeção dos não religiosos, pessoas que acreditam em Deus, mas não seguem nenhuma religião específica, seja de aumento. Mas isso vai variar de país para país e a gente não tem uma tendência mundial de secularização. Então, ao contrário do que diz o senso comum entre alguns, né, a ciência não vai destruir a religião. A religião vai continuar aí por bastante tempo.